Graça e paz do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom, puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou ali, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, até aqui para matar a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolva a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu ao céu. Nós vimos que no capítulo 4, Deus permitiu que os filisteus, os inimigos de Israel, levassem a arca. E o que Deus estava fazendo era trazendo juízo sobre Israel. Deus, ele traz juízo sobre o seu povo quando o seu povo está se entregando de maneira deliberada ao pecado. Então, perder a arca para Israel foi um ato da permissão de Deus como juízo. Porém, agora a gente vê no capítulo 5, os inimigos, os filisteus com a arca. E a arca, que era bênção com o povo de Israel, ela traz juízo agora sobre os inimigos. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então Deus julgou Israel, permitindo a derrota, e agora Deus começa a julgar os filisteus por estarem pegando a arca, que era um objeto sagrado, que era um objeto que representava a presença de Deus entre o povo. E os filisteus, quando tomam a arca, eles levam para o templo do Deus deles, que era Dagom. Dagom era uma sereia masculina que adorada pelos filisteus, então metade homem, metade peixe. E eles, quando vão lutar contra o Deus de Israel, eles acreditam que o Deus de Israel é mais um Deus entre tantos deuses. Ou seja, quando eles vencem Israel, eles pensam: nós vencemos Israel, o Deus deles foi derrotado, então nós vamos colocar agora esta arca que representa o Deus de Israel ao lado do nosso Deus. São tudo deuses, mas eles não sabiam que o Deus de Israel é o único Deus. Yahvé é o único Senhor que tem todo o poder. E é impressionante como que Deus permite eles pegarem a arca. Eles poderiam ter morrido já no início, mas Deus permite até para que as pessoas possam se arrepender. Muitas vezes Deus permite um tempo sem um juízo para que as pessoas se arrependam. Eles colocam a arca ali no templo de Dagom, e no outro dia, quando eles acordam, eles vão lá olhar, e Dagom, a imagem, estava caída com
o rosto em terra. Estava caída ali ao lado da arca. Eles inicialmente pensam que é uma coincidência. Às vezes Deus está nos dando sinais que Ele quer tratar conosco e a gente começa a achar que não, que é coincidência. Eles levantam a imagem ali de Dagon e colocam novamente ao lado da arca. E no versículo 4, diz que quando eles se levantaram de madrugada, no dia seguinte, Dagon estava caído de bruços, mas agora a cabeça e as mãos estavam cortadas, e somente o tronco estava inteiro. Gente, isso certamente foi um sinal sobrenatural, e até os inimigos perceberam que havia algo sobrenatural acontecendo ali. Nós precisamos discernir quando Deus está claramente falando conosco, para que a gente se arrependa, para que a gente mude de pensamento, para que a gente se submeta à vontade dEle. E quando eles perceberam isso, olha, o temor foi tão grande que eles nem pisaram mais na soleira da porta. Gerou ali até um tipo de superstição entre eles. No versículo 6, vai nos mostrando como que o juízo de Deus vai aumentando, esse castigo de Deus. Diz assim a palavra: a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores. Então, a partir de agora, não só aquela imagem de Dagon tinha sido cortada, agora o povo, as pessoas começaram a nascer entre elas tumores, enfermidades, e que não se explicava. Ainda que a gente possa, pela ciência, hoje, explicar a origem de muitas enfermidades, a gente sabe que Deus, Ele quer que a gente volte-se para Ele quando a gente percebe que nós estamos enfermos, nós estamos doentes. Nem toda doença é fruto de pecado, mas toda doença, toda dor deveria nos levar a buscar mais a Deus, ao invés de nos endurecer no coração. E quando eles veem que os homens estão ali na cidade de Asdod sofrendo com aquilo que estava acontecendo, no versículo 7 eles dizem assim: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, a sua mão é dura sobre nós. Sabe o que me chama a atenção? É a leitura espiritual que eles fazem do problema que eles estão passando. Como eu disse, nem todo problema é de ordem espiritual, mas todo problema deveria nos levar para Deus. Toda enfermidade deveria nos levar para mais perto do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fragilidade, reconhecendo como que o nosso corpo ele é frágil e precisamos da graça de Deus em todo o tempo. Nós devemos buscar a Deus para fortalecer nosso espírito, nossa alma, nossas emoções e nosso corpo. Nós devemos, no meio das dores e dificuldades, nos quebrantar mais. O que a gente percebe aqui é que os filisteus, ainda que de maneira gradativa, eles foram percebendo: Deus está trazendo juízo, vamos consertar o que está errado, o Deus de Israel está trazendo juízo sobre nós. É aí que acontece no versículo 8 uma pergunta. Eles reúnem os governantes dos filisteus e perguntam: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E ao invés deles devolverem diretamente para Israel, eles mandam que seja levada de cidade em cidade. É como se eles estivessem pensando o seguinte: vamos nos livrar desta arca, mas vamos levá-la nas cidades. Talvez eles queriam até exibir aquela vitória deles, porque eles conseguiram pegar a arca do Deus de Israel. Mas o que acontece, irmãos? Versículo 9 diz: depois que levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror. Onde aquela arca passava, as pessoas tinham tumores, ficavam doentes. E no versículo 10, eles enviam a arca a Ecrom, e lá em Ecrom a mesma coisa, e eles dizem: trouxeram a arca para nós, para nos matar. Eles começam a perceber que aquela arca, onde chegava, tinha juízo. De alguma forma Deus punia os moradores da cidade, até que os governantes, no versículo 11 disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror e morte na cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali.
E o versículo 12, terminando o capítulo 5, diz: os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Perceba, irmãos, que estes homens não conheciam a Deus. Eles eram dos povos inimigos do Senhor. Mas quando eles viram tumores brotando nas pessoas de uma maneira estranha, e muitos morriam, outros não, mas ficavam enfermos, eles clamaram ao céu. A Bíblia diz que o clamor deles subiu até o céu. Quando nós estamos passando por momentos difíceis pessoalmente, e às vezes até mesmo em nossas cidades, e hoje temos vivido um tempo ainda onde uma enfermidade vem assolando as nações, nós deveríamos estar mais quebrantados, nós deveríamos estar orando mais, nós deveríamos estar amando e perdoando mais. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse que no final dos tempos Deus vai permitir muitas enfermidades, e a maioria das pessoas vai blasfemar, vai questionar Deus, vai endurecer mais o coração, ou vai ficar indiferente, achando que isso é normal. Ou outros podem até dizer: é a mão de Deus, mas não estão orando, não estão se santificando mais. Sabe, a nossa oração é que sejam provas permitidas por Deus, ou sejam consequências dos nossos pecados, atos de justiça de Deus contra nós, que nós possamos nos quebrantar mais. Até os filisteus, diante dos juízos de Deus, mesmo com ignorância, o texto não nos dá conta de uma conversão deles ao Deus de Israel, mas o texto diz que eles clamaram aos céus, e Deus foi de alguma forma dando a eles um entendimento para que eles pudessem devolver a arca para o lugar certo. Irmãos, que a arca do Senhor esteja dentro de nós, a santidade dele, mas que a gente leve a sério viver na presença de Deus, porque Deus é um Deus santo, que nós não venhamos a nos auto-enganar, nos auto-iludir. Nós precisamos viver de realidade espiritual, e a realidade espiritual é que quem está na presença de Deus deve se santificar, deve amar, deve perdoar, porque a natureza de Jesus é que deve estar em nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas nós queremos também te pedir, Pai, que o Senhor nos dê discernimento de todo o juízo que o Senhor muitas vezes está trazendo sobre nós para gerar arrependimento. E que o Senhor nos dê também discernimento de, mesmo quando não seja juízo, mas seja permissão do Senhor, porque estamos num mundo de aflições, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que todas as nossas limitações, fraquezas, nos levem a um lugar de maior quebrantamento, humildade, arrependimento e oração. Senhor, nos ensina, que cada dor que passamos, o Senhor possa nos ensinar, nos amadurecer, nos santificar, nos aperfeiçoar, para que nos pareçamos mais com o Senhor Jesus e para que possamos te dar toda a honra e glória, e que a presença do Senhor, a manifestação da tua glória, que era representada na arca, esteja em nós e esteja atraindo o teu favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.